Estamos aí agora no 6º vídeo, do nosso tema propósito. E esse hoje é fundamental para você conseguir chegar lá. Esse ponto é fundamental em qualquer propósito, em qualquer chamado, que é o quesito obediência. Eu preciso obedecer a Deus em todo o tempo, em todos os níveis do meu chamado, do meu propósito. É necessário obedecer a Deus. Tem muita gente que ele vai até um certo nível, um certo ponto do propósito e ele não continua. Por quê? Porque obedecer a Deus vai fazer a pessoa renunciar em primeiro momento às suas vontades, os seus desejos. Para mim obedecer a Deus, eu mesmo, como já falei, para mim estar aqui, eu tive que renunciar à minha vontade. Porque eu achava que nesse tempo, como já falei, eu ia estar fazendo outra coisa com as literaturas, com aquilo que ele tem me dado nesse tempo, dessa outra área. Mas eu tive que obedecer a Deus e hoje, mais do que nunca, cada vez que eu gravo um vídeo, eu vejo que era realmente aquilo que eu tinha que fazer nesse tempo, se eu quiser chegar onde ele disse que eu ia chegar no propósito. Então, obedecer é a linguagem de amor do nosso Deus, como eu costumo dizer. A gente fala muito sobre a linguagem de amor, do marido e de mulher. Pois é, a linguagem de amor do nosso Deus é obediência. E isso não é muito fácil, gente? Porque obedecer a primeira vez, tudo bem. A segunda vez, tudo bem. Obedecer quando é algo bom, tá certo. Obedecer quando tudo tá aí dentro do conforto, tá tudo certo. Mas quando Deus diz algo para mim que tira aí da minha normalidade, vamos dizer assim, aí o negócio pega, Mas você lembra que no vídeo anterior eu falei sobre Elias, não é mesmo? E eu falei que primeiro Deus dava uma geografia para ele estar, não é? Que era Querite, onde ele tinha toda a provisão. Mas depois ele muda a geografia, porque lá ele ia ter uma outra mulher, ele ia ter um outro tipo de provisão. Sabe por que tem gente que está aí meio seco no propósito, no chamado? Ele está vivendo com a provisão antiga, ele está vivendo com a alimentação antiga, ele está vivendo com a unção antiga. Sabe por quê? Porque você não tem dado ouvido à voz de Deus e não tem obedecido a Deus, querido. Para nós chegarmos lá, no propósito, nós precisamos obedecer cada palavra que vem. Quem sabe Deus tem falado para você: olha, eu preciso que você agora vá para tal lugar, porque lá eu tenho uma comida especial que vai dar a força necessária para esse tempo. Só que você não tem obedecido à voz de Deus. Nós precisamos entender, tem gente que mata aí o propósito, está matando o propósito porque não obedeceu à voz de Deus. Alguns não continuam ouvindo a voz de Deus, Alguns ouvem, mas não obedecem. Outros não conseguem nem ouvir. Lembra aí de Abraão, de novo Abraão, agora já com o filho Isaac, não é mesmo? O filho da promessa. Deus agora dá uma ordem para ele. Deus vai testar o coração aí do patriarca e Deus diz: olha, me dá o teu filho, vai lá no monte e sacrifica o menino. E Abraão, cheio de vontade de obedecer, porque às vezes só a intenção não basta, gente. Nós temos que continuar a ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele não trabalha dentro de uma caixinha, não é aquela caixinha certinha, onde a gente pensa que Deus só faz de um jeito, de uma maneira, aquela mesma forma. Não, querido. Por isso que você precisa continuar ouvindo a voz de Deus, não é? Aí Deus diz primeiro: vai lá em cima, sacrifica o teu filho. Deus estava testando Abraão na sua fé em várias áreas, O nível de obediência, a fé do patriarca, tudo bem, mas Deus também queria ver, se o que Abraão tinha no coração, porque às vezes Deus faz isso. Deus testa aí, o que a gente tem no coração, A motivação, mas nós vamos falar mais para frente se der, A motivação do propósito e do chamado. Mas Deus diz para Abraão: vai lá e sacrifica o teu filho. E o que acontece quando os dois estão lá em cima?
tudo pronto, tudo prontinho para o moço aí, ó, o patriarca sacrificar. Ele ouve a voz de Deus de novo. Oh, coisa linda, né? Coisa linda quando durante toda a jornada, toda a caminhada, a gente ouve a voz de Deus um passo a passo, né? E obedece, não é? Porque ele poderia ser obstinado naquela primeira orientação que Deus tinha, e se ele fizesse isso, ele teria matado o filho da promessa. Ele teria matado o quê? Isaac, o menino, aquele que ia ser, aí dar continuidade às gerações. Se você sabia que é isso que hoje está acontecendo, tem pessoas matando Isaac, matando o chamado, matando o propósito. Por quê? Porque ouviu Deus a primeira vez, obedeceu, mas agora ele está obstinado, ele está firme só naquele primeiro momento, e Deus já mudou a estação, mudou a geografia e mudou a instrução. Porque nós temos que entender que quando muda a geografia, muda a instrução. Só que ele está ainda, ó, está naquele primeiro estágio, está naquela primeira alimentação, a primeira geografia, a primeira instrução que Deus deu lá há 20 anos. Sabe aquele saudosista? Sabe aquele, naquele tempo que era bom, aqueles hinos que eram bons, aquela maneira de cultuar que era bom, a escola dominical que era bom, e Deus está dizendo: ei, filho, filha, eu mudei agora, não é mais daquele padrão, não é mais daquele jeito, sai da geografia, sai que tem novas instruções para você, tem uma alimentação nova para você. Oh, querido, isso é fundamental. Nós precisamos entender. Tem gente comendo aquela comidinha ainda dos corvos. E Deus está dizendo: ei, querido, ouve a minha voz, eu estou falando com você. Ouve e obedece. Porque não basta só ouvir, tem que obedecer. Tem gente raquítica, sem força de continuar no propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ainda está lá na estação anterior, está lá no querite. Ele ainda está esperando o corvo trazer a carne, não é? Ele está querendo ainda beber a água ali, e Deus está querendo levar ele para outro nível. Só que ele não para ouvir e para obedecer a instrução. Mudou a estação, mudou a geografia, mudou as instruções. Deus está trazendo um alimento novo para você, mas ouve e obedece a voz de Deus. Tem gente que é orgulhoso, tem gente que é orgulhosa. Não, mas eu não vou receber esse tipo de alimento, pastora. Eu sei mais. Não, eu sou formada em 2, 3 faculdades, eu tenho ali a teologia, não sei da onde. Não, para mim não dá. Ei, Deus está dizendo: se submeta. Deus está dizendo: receba aí novas instruções, receba aí essa nova comida que sou eu que estou dando para você. Você precisa receber e obedecer, e ainda mais ser grato a Deus. Porque às vezes a gente não entende nada, às vezes a gente está muito longe de Deus. Deus usa pessoas, Deus usa profetas, Deus faz de tudo para trazer a gente para a geografia que Ele quer. Deus está dando mais uma chance para a gente ouvir e obedecer, e a gente está voando na maionese. A gente está olhando assim, ó, de cima para baixo, e está dizendo: mas essa menina aí... Mas essa aí, quem é essa? Essa é uma corva, num outro espaço, numa outra geografia que Deus está usando agora. Não no querite, né? E você precisa acordar, não é mesmo? Para trazer o alimento certo para você passar para outro nível. Mas obedeça. É necessário obedecer. Obediência é fundamental. O que iria acontecer com Abraão se ele fosse obstinado? Ele iria o quê? Matar o menino. Matar o menino. E é isso que tem gente que está morrendo no chamado. Tem gente que o chamado está ali, ó, está quase assim, ó, a míngua. Não tem mais vida, ele não tem mais esperança. Ele não espera mais nada. Ele chegou aí numa idade e ele não espera mais nada. Ele está trabalhando por trabalhar, mas ele não tem alegria, ele não tem satisfação, porque ele está muitas vezes fazendo a coisa errada no lugar errado, né? A geografia errada, com o alimento errado, e ele não quer comer. Deus tem mandado aí um novo alimento, mas ele não quer. E Deus está dizendo: ei,
para você alcançar o propósito, você tem que entender o que eu estou fazendo a cada tempo, não é? A cada tempo, obedecer, entender a geografia, ou entender que tipo de pessoas hoje Deus está enviando, quais são os corvos que Deus está enviando, que tipo de alimento. Esse é o alimento que você precisa hoje para atingir o teu propósito. Alimento fresquinho, querido. Eu até tentei pesquisar, procurei tanta coisa que já estava feito, mas esse alimento é fresco para você. Não tem YouTube, não tem lugar nenhum. Ele está trazendo agora para você, só precisa obedecer às instruções que estão sendo dadas. Então aí, que Deus te abençoe aí, que você possa entender que obedecer é tudo que Deus precisa para te levar nesse nível que tu queres, nesse nível que você já não tem mais esperança. A obediência é a linguagem de amor do nosso Pai. Então, obedeça para você chegar no propósito que Deus tem na tua vida.